Em 2022, relembramos os 200 anos da independência do Brasil. E por isso, Aventuras na História conversou com o escritor e pesquisador Paulo Rezzutti. No bicentenário, Paulo lançou a obra inédita Independência, a História Não Contada, A Construção do Brasil, 1500 a 1825, além de relançar os best-sellers Dom Pedro, a História Não Contada, e Dona Leopoldina, a História Não Contada, em um box. Na entrevista, Rezzutti responde uma questão que há anos criou uma confusão na cabeça dos brasileiros. Afinal, Leopoldina assinou ou não o Decreto de Independência do Brasil? Qual foi seu verdadeiro papel no processo de independência? Então, a Dona Leopoldina, acontece uma coisa interessante com ela. Quando ela morre, você vê pelos sermões dos religiosos que participam das missas que vai ter no Rio de Janeiro e na Bahia, em São Paulo, Minas, em vários lugares. Se você analisar o discurso de muitos deles, principalmente no Rio de Janeiro, esses religiosos, nesses sermões, eles reconhecem ela como um elemento importante no processo da independência. Isso em 26 e 27. Os deputados, os senadores, nas suas falas na Câmara e no Senado, igualmente, eles relembram uma pessoa que participou desse processo da independência. Só que essa mulher, ela começa a sofrer um apagamento. E ao longo dos anos, o papel dela vai se restringindo da esfera pública para a esfera privada, que é normalmente o papel da mulher do século XIX. Né? O homem público é o homem ilibado, é o político e tal. A mulher pública, imagina, é a meretriz, é prostituta, é amante. Então você tem esse contraponto do espaço, ela sendo a rainha do lar, a mulher sendo a rainha do lar, né? Quer dizer, o ambiente restrito ao lar, enquanto o homem ele pode exercer a função pública. Então ela passa, claro, a ser uma figura incômoda. Então você reduz ela a esse confinamento dentro da esfera privada. E é muito simbólico quando você tem as comemorações do centenário da independência, em 1922. Nessa época, aparecem dois quadros retratando ela. Um encomendado pelo diretor do Museu Paulista, né, o Museu do Ipiranga, e o pintor da encomenda é o Failucci. Ele pinta ela como a mãe, ela sentada numa cadeira com Dom Pedro II no colo e as crianças em volta. Uma outra imagem que surge nesse mesmo período é pintada pela Georgina Albuquerque, que é a Leopoldina cercada dos ministros, dos conselheiros de Estado, no 2 de agosto de 1822. Quer dizer, teve que vir uma mulher para resgatar o papel dessa mulher durante um momento histórico, como foi esse Conselho de Estado que ela presidiu em 2 de agosto. Então, a partir dessa época do centenário da independência do Brasil, você vai começar paulatinamente a ter um resgate dessa imagem da Leopoldina como uma dirigente do Brasil, como uma figura política. Em 1926, no centenário da morte da Leopoldina, vai surgir algumas publicações, principalmente do Arquivo Nacional, mostrando a documentação que eles têm, uma parte dessa documentação, que são cartas dela para o secretário. E aí você já começa a ter uma visão, mas ainda a mulher não interessa tanto. Está uma transição ainda política no Brasil, aí vai vir o Estado Novo, né, 26, já vem 30, aí o Estado Novo vai pegar essa figura novamente e vai colocar ela como a mártir. O Getúlio Vargas, ele se aposta desses símbolos imperiais e tal, mas aí volta de novo esse retrocesso, ele faz missa todo 11 de dezembro, a esposa dele vai no lugar que a Leopoldina estava sepultada, levar orquídeas, é uma parte do processo de se envolver com as elites mais tradicionais. E aos poucos, então, a partir de 72 é que você vai ter mais essa imagem dela começando a surgir um pouco, mas aí o ambiente ainda não é muito bom. Você falar de mulher na política em 1822, em 26 a mulher ainda está lutando para ter direito a voto, que só vai conseguir lá para 30 e pouco, né? Então 30 e depois com a Constituição. A sociedade também ela tem que estar aberta para esse tipo de informação, e agora a gente vê que está, né? Isso eu tenho percebido muito.
que essa sociedade que a gente vive hoje está aberta para ver a Leopoldina como um ser político. Porque assim, há um movimento de dentro do movimento feminista e tal, que é carente de símbolos, que é carente de imagens. Não que essas imagens não existam, mas às vezes não existe conhecimento a respeito delas. Então, parte desse movimento quer que ela tenha assinado a Declaração de Independência do Brasil, sendo que a declaração, nós não temos, não existe essa documentação. A gente tem momentos simbólicos, e infelizmente nesses momentos simbólicos ela só aparece mais na época do FICO, realmente aí nessa coisa entre o 2 e o 7 de setembro, quando ela faz a reunião do Conselho de Estado, manda as notícias para o Dom Pedro em São Paulo. Mas aí, então por essa questão desse movimento, querer que ela faça, sabe, assim, de se impor e tal, você já vê que querem a imagem dela ligado a essas mulheres de poder. Não necessariamente isso aconteceu.